Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM e 660 AM. No comando do som, Evaldo, fazendo tudo chegar bacaninha para vocês. Paulão filmando para postar no YouTube posteriormente, possivelmente domingo ou segunda-feira, né, Paulão? Domingo. Paulão coloca domingo mesmo, é só você procurar. Se você quiser ver os programas antigos, você coloca o meu nome ali e a data. Todo sábado a gente está aqui na Rádio Mundial, às 13 horas, trazendo assuntos diferenciados para vocês, para que vocês possam, junto conosco, 25 minutos aqui, o tempo que dispomos, conversar sobre diversos assuntos ligados à cultura, ligados à iniciação, ligados a diversos pontos que possam, de repente, despertar em você algo que está latente para que você possa evoluir. Hoje, para mim, a evolução, ela tem o seu foco muito mais no sentido coletivo do que no seu sentido individual. Hoje nós vemos as redes sociais, nós vemos a própria eletrônica, a internet em si, com tudo que ela disponibiliza, fazendo com que todos nós estejamos o mais próximo possível, não fisicamente, mas no sentido de consciência, no sentido de pensamento. A Era de Aquário traz hoje para nós essa possibilidade de nós conversarmos com qualquer pessoa, em qualquer parte do planeta, independente de onde esteja, de uma forma direta, através dessas mídias e dessas redes sociais. Eu acho isso maravilhoso. Para quem não me conhece, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose há quase 15 anos. Estou aqui na rádio tentando colocar o meu ponto de vista de diversos ensinamentos que eu tenho do meu mestre, o professor Henrique José de Souza, mas eu gostaria que vocês entendessem o seguinte: por mais que eu venha aqui na rádio, agora há 1 ano e meio quase, eu venho trazer os meus estudos, as minhas reflexões, eu não posso, de forma alguma, falar em nome da Sociedade Brasileira de Eubiose. Eu falo em nome da minha pessoa. Eu posso divulgar a sociedade como um caminho, como o próprio nome do programa, Caminhos da Consciência. O meu propósito é, de repente, mostrar para vocês que dá para qualquer um entrar nessa iniciação e ali procurar se aprimorar. Mas as reflexões, elas são particulares, elas são minhas. Elas não são reflexões em nome da Sociedade Brasileira de Eubiose. A Sociedade Brasileira de Eubiose eu a divulgo, mas as reflexões, o conhecimento aqui são os meus estudos particulares e em cima de todo esse legado, esse manancial que existe na eubiose. Que isso fique claro, para que não exista, de hipótese alguma, confusões que eu estou aqui falando como se fosse a própria eubiose. Não, muito longe disso. Então vamos juntos, 25 minutos, conversando sobre diversos assuntos. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre uma famosa celebração, né, que houve essa semana na lua cheia de Touro, que é exatamente o Vesak. Vesak, que significa maio em sânscrito. Então, todo ano, no mês de maio ou finalzinho de abril, como aconteceu nesse ano, nós temos a lua cheia no signo de Touro, e com isso nós temos uma celebração muito bonita, muito bacana, ligado ao budismo, aonde dizem que nesta época do ano, Siddhartha Gautama, Sakyamuni, o Buda, esse ser que hoje professa, né? Nós temos a religião budismo, professa os ensinamentos desse ser. Não foi ele que fundou o budismo, mas o budismo praticamente tem a sua raiz e todo o seu conhecimento baseado nos ensinamentos do Buda, daí que vem budismo como nome. Diz que nesse mês específico do Vesak, que é maio, nós temos as bênçãos desse ser especialíssimo, que é Siddhartha Gautama, o Buda. E também essa celebração acaba envolvendo Cristo e todos esses seres especiais que se doaram para a humanidade. Então vamos tentar ver um pouquinho, uma reflexão minha, ligada a essa parte oculta que envolve esse mês de maio, essa especialidade, essa parte da lua cheia. Primeiro vamos entender o porquê o mês de maio e porquê o signo de Touro. Primeiro, quando a gente fala do grande ser que iniciou todo aquele processo mais conhecido, ligado à Índia, ligado ao Extremo Oriente, nós temos Krishna. Krishna, aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo, uma data totalmente aproximada, fica difícil nós precisarmos com exatidão. O Buda já é possível, mas Krishna não. Ele foi o grande avatar, ou o grande ser, ou a grande consciência da Era de Touro.
Por isso que na Índia nós temos o touro, a vaca, como animal sagrado. Ali eu tive a oportunidade de estar lá em setembro de 2012. Ali a vaca, o touro, os animais, eles ficam totalmente livres na rua, totalmente livres. Então é muito bonito essa parte dessa consciência e essa afinidade com o reino animal. Então, Krishna, sendo ele o avatar de touro, automaticamente nós podemos dizer que para eles, ali do Extremo Oriente, que tem o hinduísmo e depois o budismo, que está ligado a toda aquela parte, o budismo mais com a parte norte, ligado à parte de Sakyamuni, o Buda, da Índia, ali nós temos toda essa celebração que ocorre, que é o Vesak, exatamente quando o Sol chega no signo de Touro. E a Lua cheia, o apogeu da Lua, nós podemos dizer que a Lua cheia representa o máximo do esplendor lunar, quando ela está totalmente cheia no céu, por isso daí vem o nome. Então ela é totalmente iluminada, essa face que sempre é demonstrada para nós, ela é totalmente iluminada no céu. Então, quando nós falamos da Índia, nós estamos falando de uma forma muito intensa da haste lunar da evolução. O Egito, mais para o Ocidente, representa na teosofia, no cultismo, na eubiose, representa já a haste solar. A Índia já representa a haste lunar. Então, quando você junta todos esses dados, você começa a entender um pouquinho do que representa esse Vesak. O Vesak está ligado também à parte do Purniná, que são os ritos hindus muito antigos, que já cultuavam esse lado lunar. Então nós vamos entender que é uma atualização de celebrações fantásticas que existem no Extremo Oriente. Mas agora, entrando diretamente numa revelação do professor Henrique José de Souza, como JHS Neubiose. Ele deixou escrito em uma de suas revelações que nós deveríamos nos atentar também à Lua Nova em Touro, sempre a primeira Lua Nova em Touro, que nesse mês, exatamente agora em maio, vai ser no dia 9 de maio. O que acontece com a Lua Nova? A Lua Nova, segundo as revelações do professor, foi quando nasceu os gêmeos espirituais no ano de 1799, nas dimensões espirituais do planeta ou em Shambhala. E esses gêmeos espirituais, o qual o professor Henrique José de Souza foi um dos seus veículos, junto com a sua esposa, a Dona Helena, ele nascendo aqui no Brasil em 1883, 15 de setembro, e a Dona Helena nascendo na Índia, representando exatamente a haste lunar em Goa, na Índia. Então houve vários processos do encontro dessas duas consciências. Então nós precisamos compreender que a Lua Nova, assim como a Lua Cheia, no mês de maio, quando o Sol está em Touro, são momentos extremamente especiais. Agora, dando um pouquinho mais do lado oculto para a gente entender esse momento ligado a esses grandes seres e essas grandes consciências. Nós precisamos entender que quando o Sol está em Touro, ele está alinhado com as Pleiades, as famosas Pleiades, tanto faladas no meio esotérico e exotérico com X também, né? Quando nós falamos das Pleiades, nós precisamos entender que ali existe praticamente um dos esteios do Sol oculto e verdadeiro. Ou seja, este Sol que nós vemos aqui, esse Sol físico, ele é apenas um esteio material de verdadeiros sóis espirituais, um Sol equatorial, o olho de Dhruva e também esse Sol oculto que estão por detrás dele. E um lugar que nós podemos ter como um dos pontos no céu, que trazem uma comunhão direta com esses sóis ocultos, que trazem essa emanação divina, ou essa força causal para nós aqui na face da Terra, a constelação das Pleiades tem uma estreita ligação com todo esse processo. Então, quando nós falamos das Pleiades, quando nós falamos do Sol, que chega no signo de Touro, nós estamos falando de um portal fantástico que existe ali, que traz as energias causais ainda invisíveis para nós, que todos somos aqui neófitos e discípulos ainda de seres especiais, e com o tempo nós vamos começar a entender todos esses mistérios. Então, quando o Sol está ali em Touro, nós temos exatamente esta comunhão e esse alinhamento com essas realidades maravilhosas que ali estão. Então, a Lua cheia ligada ao Oriente e a Lua nova ligada ao Ocidente. Então, nós temos o pulso dessas realidades, e esse pulsar direto desse Sol oculto
que bate na estrela polar, olho de Dhruva, depois bate em Sírius, e a realidade dessas duas forças acabam se manifestando no nosso Sol físico, faz com que nós tenhamos as tempestades solares. E quando existe uma tempestade solar, essa tempestade solar se dirige aqui para o planeta, passa pela face da Terra e vai bater no Sol oculto que temos no interior da Terra. E quando essa realidade some, acaba tendo acontecimentos no planeta. Então, na verdade, essas tempestades solares, elas são, na minha visão, principalmente num mês como esse, um mês especial, o mês de maio, que traduzido para um sânscrito nós temos a palavra Vesak, daí vem a celebração de Vesak, na verdade traz a comunhão com todas essas consciências que nós podemos dizer sim, por que não? É a origem de todos os avataras e dos seres especiais que se doam aqui na face da Terra. Porque quando nós falamos avataras, nós estamos falando a descida ou a projeção da lei. E essa projeção, nesse sentido esotérico com S, vem exatamente do esteio das Pleiades ligados ao Sol oculto e a essas estrelas que eu falei para vocês, a estrela polar, que é conhecida como olho de Dhruva na Índia, e a estrela Sírius, tão cultuada pelos egípcios. Então, nós precisamos compreender que existe muito mais consciência do que a simples celebração devocional. Existe sempre por detrás de todas essas realidades, o qual a humanidade tem a sua convergência e a sua conexão, sempre existe muita consciência a ser despertada. Voltando para a Índia ainda, nós precisamos entender que a Índia, ela traz, além de ser o primeiro local onde a nossa etapa evolutiva, que é a etapa pós-dilúvio, todos nós somos filhos do dilúvio, todos nós estamos ligados aos mistérios da Atlântida, que se interioriza no planeta após esse dilúvio e hoje é conhecida como Agartha nos anais da teosofia e da iniciação também da eubiose. Nós vamos compreender que a Índia foi onde começou tudo, precisamente na meseta do Pamir. E a Índia, até hoje, tanto na sua parte norte, que é a parte mais especial, como também na parte sul, ela traz realidades fantásticas de consciências quando nós começamos a pesquisar um pouco mais a fundo, ligado a essas realidades esotéricas. Primeiro, na parte norte, que é aquela parte budista, que eu vou desenvolver ainda um pouquinho mais sobre o budismo, não sou nenhum especialista em budismo, que fique claro, mas vou dar alguns pontos de reflexões para você que me ouve todo sábado. Nessa parte norte nós temos uma região ali fantástica, que é a parte onde nós temos Leh e Srinagar. Leh e Srinagar representam a ponta de um triângulo, onde nós temos um dos chakras do planeta, é o chakra asiático do planeta. E Leh e Srinagar, lugar inclusive onde Cristo foi iniciado, Cristo passou por ali, e estudou o próprio hinduísmo, toda essa realidade que estava ligado também à própria parte do budismo ali presente já. O que nós precisamos compreender? Ali em Leh e Srinagar é a ponta de um triângulo mágico onde nós temos ainda as cidades de Simla e Gartok, bem próximo ao Tibete, que faz com que tenha uma sociedade secreta ali, a sociedade dos Traishumarutas, que faz ainda, de uma forma não ostensiva para o público, um papel importantíssimo de segurar toda a evolução ainda que está presente ali na Ásia e dos seres que ali nascem. Então nós vamos compreender que nessa parte norte nós temos toda essa especialidade, ali onde iniciou toda a nossa etapa evolutiva, e também várias realidades ligadas ao budismo tibetano. Vamos falar um pouquinho do Tibete daqui a pouco, para você entender a importância do Tibete em todo esse processo evolutivo, que todas as consciências tiveram que, depois que a missão do Cristo, tem aquele deicídio do Gólgota, quando Cristo morre na cruz, as experiências retornam para essa parte do Oriente, pois nós não tínhamos ainda a parte do Ocidente preparada, que era para onde deveria arrumar todo o trabalho do Cristo. Agora vamos falar um pouquinho do sul da Índia. No sul da Índia nós temos os Montes Nilgiri. Os Montes Nilgiri, como nos é ensinado por Mário Rosso de Luna, junto do professor Henrique José de Souza, que eles escreveram um livro fantástico que se chama, acho que é Teosofia, o Oriente e a Teosofia, você lembra o nome, Paulo? Teosofia e o Tibete, né? Teosofia e o Tibete, é um livro fantástico, fantástico,
Eu já li o livro, mas eu não estou lembrando o nome aqui. São muitos livros fantásticos. Todos os livros de Mário Rosso de Luna e de Henrique José de Souza são recomendados para vocês. Eles são achados, inclusive, no Mercado Livre. Não fazer uma propaganda, mas é um lugar onde você encontra com facilidade na internet um instrumental fantástico ali de livros bacanas que existem. E nessa parte sul, voltando para os Montes Nilgiri, como nos ensina Mário Rosso de Luna e Henrique José de Souza, ali nós temos o alfa e o ômega da evolução. Ali nós temos seres especialíssimos, que são seres já de um ser humano futuro, que representam os Todes, que são seres de dimensões espirituais fantásticas, as dimensões de Badagas, que ali eles têm verdadeiros portais nessa parte dos Montes Nilgiri. São seres altos, belos, bonitos, e esses seres eles representam um padrão de um ser humano do futuro, e eles estão sempre presentes ali nos Montes Nilgiri. Dificilmente eles são vistos. E nós também temos o lado contrário, restos kármicos do passado pesado que ali estão, que são os Mulucurumbas. Mulucurumbas são seres assim nativos, extremamente deformados, seres assim que agem ainda ligado a toda a magia negra de um passado, seres que de repente podem matar uma pessoa, nessa parte aqui, simplesmente com observação e com o olhar em 13 dias. Então ali nessa parte sul da Índia, exatamente nos Montes Nilgiri, nós temos também essa realidade que representa essa parte polar do passado aos Todes que estão ali presentes. A polaridade sempre presente em tudo. Voltando à parte norte, que é a parte que nos interessa, a parte que realmente traz toda a convergência com o pensar iniciático. O Cristo, Yeshua Ben Pandira, ele se iniciou ali na Índia, como eu falei para vocês, naquela região, foi uma montanha bem próximo ali à parte de Srinagar, uma montanha da Caxemira, e depois quando ele falece e ressuscita, quando ele ressurge para o mundo, ele retorna exatamente para esse mesmo lugar onde ele foi iniciado, e ali ele morre, por isso que existe até o túmulo dele ali, presente até hoje. Hoje é um lugar de muito fanatismo, um lugar até perigoso, que eu não recomendo que se visitem, mas o túmulo dele está ali. Ele morreu, inclusive, como um dos governadores da Caxemira, com o nome de Tian Itsak. Mas voltemos agora aos mistérios de Cristo e Buda que se entrelaçam nessa realidade para que a gente compreenda o que representa essa evolução, todas essas ligações com o budismo, com a celebração das cerimônias de Vesak. Vamos compreender isso. Entre Cristo e Buda nós temos 645 anos de diferença da manifestação de um e de outro. Por isso nós podemos até posicionar o ano de nascimento desses seres. Cristo nasceu 7 anos antes da própria data que nós temos como marco zero. Porque Cristo nasceu com uma conjunção que foi o que nós chamamos da estrela de Belém, Júpiter e Saturno juntos. Então, quando o Cristo nasceu, que houve essa conjunção, que foi 7 anos antes de Cristo, nós tínhamos o Sol, Vênus, Urano, Júpiter e Saturno conjuntos em peixe. Isso foi 7 anos antes de Cristo. Se pegarmos e somarmos isso a 645 anos, nós temos o nascimento de Siddhartha Gautama a 652 anos antes dessa data de marco zero que temos ligados ao Cristo. E se nós somarmos 6, 4 e 5, nós chegamos no número 15. O número 15, cabalisticamente, representa todos os portais e todos os arcanos maiores, ou os mistérios maiores e os mistérios menores juntos. Esse que é um dos mistérios do tarô, que traz 78 arcanos. E esses 78 arcanos, que se dividem em 22 mistérios maiores e 56 mistérios menores, faz com que nós tenhamos o número 78 como um número padrão evolutivo total. E se nós pegarmos o 7 e o 8 e somarmos, nós chegamos ao número 15. Então o número 15, entre Cristo e Buda, traz um fechamento de um ciclo. Buda ligado mais a um 4º dia da criação, fechando todo aquele processo evolutivo da Ásia, de todos aqueles seres que ali se manifestaram, todos aqueles bodhisattvas, avataras, manus, e o Cristo representando já uma 5ª realidade, um 5º dia da criação, que iria eclodir e trazer todo um impulso que iria transformar a Europa e, por consequência, o mundo. Mas nós precisamos compreender, como a gente bem sabe, a missão do Cristo teve e não estava previsto isso. Isso foi um mal que aconteceu
de acordo com o baixo estado de consciência presente da humanidade. Nós tivemos a tragédia do Gólgota com a sua crucificação, e todas as experiências tiveram que retornar para aquela região onde iniciou tudo, que hoje nós conhecemos como a região do Tibete. Mas quando essa realidade retorna, o Tibete, ele estava ainda muito atrasado, ele cultuava um xamanismo muito antigo. A palavra própria, xamanismo, o próprio xamã, Xá representa rei. E mana, ou mano, ou ma, representa man, ou man, ou homem, ou humano. Então a palavra xamã representa o homem-rei. Então ali eles cultuavam ainda de uma forma totalmente distorcida e atrasada realidades que estavam ligadas à etapa evolutiva da Atlântida ainda. Muitos estavam já engendrados para o lado negro da evolução, a magia sombria. Então precisava existir uma atualização daqueles valores. Aí que começam a surgir seres especiais que começam a trazer devagarzinho o budismo para lá, que foi a realidade, como eu acabei de falar para vocês, que fechou um contexto evolutivo. Então dali começam a se manifestar seres no Tibete que começam a introduzir de uma forma bem assim, vamos dizer assim, desafiadora a realidade do budismo no Tibete. Então nós temos o budismo chegando praticamente em torno do século 4 e 5 para confrontar com o xamanismo que estava atrasado ali ainda. Aí nós temos alguns seres, nós temos de repente um rei tibetano cujo nome Trisong Deutsen. Esse ser fantástico, ele teve junto com Padmasambhava, antes de Padmasambhava, ele tentou introduzir ali o budismo em torno do século 9, do século 10, através de outro ser especial que se chamava Shantarakshita. Mas esse ser, como já estava com uma idade muito avançada, ele não teve força para introduzir o budismo ali no Tibete. Aí ele mesmo indica para Trisong Deutsen, esse rei fantástico, que era um rei extremamente jovem, mas nessa época ele já estava com uma idade avançada, ele recomenda Padmasambhava, que era um ser de hierarquia, que esse ser teria pulso e teria condições de colocar ali no Tibete toda a força necessária para que se introduzisse a parte do budismo. Então isso aproximadamente entre o século 9 e o século 10. Com isso, o budismo devagarzinho ele começa a criar força ali, inclusive a aparência dos monges, para que fique registrado. Foi exatamente no reinado de Trisong Deutsen que depois que ele consegue começar a introduzir o budismo ali, 7 crianças nobres num determinado monastério raspam a sua cabeça e dali em homenagem a isto, e com isso os monges budistas adotam essa postura. Depois no século XIV nós começamos a ter um outro ser fantástico. Esse ser, Tsongkhapa, no século XIV, ele faz e traz tudo o que nós conhecemos hoje como a dinastia dos Dalai Lamas. Eles pegam ali, existe um confronto entre os chapéus vermelhos e os chapéus amarelos. O chapéu amarelo, que representam os Gelupas, eles estavam ligados à renovação do budismo tibetano. Daí que surge o verdadeiro budismo tibetano. E os barretes vermelhos, ou chapéus vermelhos, conhecidos como os Dugpas, eles polarizam com esses seres, existem muitas guerras, muitos desafios entre eles. Então, até hoje nós temos, só que hoje de uma forma mais calma, mais branda, nós temos essa divisão. Nós temos os Dugpas e os Gelupas. Os Dugpas, os vermelhos, eles ficaram mais focados nesse lado antigo, nesse lado ancestral, eles não evoluíram. E muitos deles utilizam o próprio conhecimento para o lado contrário. Já o lado voltado para a atualização, os chapéus amarelos ligados à realidade do Dalai Lama, que Dalai Lama quer dizer oceano de sabedoria. O Dalai Lama, eles trouxeram toda aquela renovação do budismo tibetano, trazendo toda aquela força para que ali pudesse devagarzinho transbordar todas as consciências que ali estavam presentes para o Oriente. Se vocês pegarem, vejam a chave fechando o meu programa. Como eu falei para vocês, entre o Buda e o Cristo, 645 anos, o arcano 15. Se você pegar qual é o número do último Dalai Lama, o 14º Dalai Lama. Então ele é o último de um último ainda que virá, ele é o penúltimo na verdade, de um último que virá, fechando a realidade do arcano 15, onde nós teremos tudo transbordado aqui para o Ocidente, já temos, mas de uma forma terrena e de uma forma direta. E aí nós teremos um Buda aqui
no nosso país, que representará o apogeu de todas essas consciências. Queridos ouvintes, se você curtiu, gostou do que nós conversamos, então, se você quiser entrar na iniciação da eubiose, manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br, e você terá material para se aprofundar em todas essas realidades. Então, queridos ouvintes, agradeço de mente e coração você que ficou sintonizado com a gente. Um grande abraço para o Evaldo, para o Paulo, que os Budas da Era de Aquário estejam em nós, estejam no Brasil, estejam no mundo. Um grande beijo, até o próximo sábado.